E aí tivemos um empate ontem em 0-0, com chances onde o goleiro Rafael apareceu, brilhou, o próprio Everson também defendendo, salvando. O que você viu do jogo, Gris? Ô, CJ, a gente tem 2 jogos dentro desse jogo. É, né? Verdade. Porque quem olhar só os melhores momentos vai ficar com a impressão que foi uma injustiça o Atlético não ter ganho o jogo, né? Porque na reta final ali o Rafael fez 2, 3 ótimas defesas e impediu a vitória do Atlético. O Rafael acabou se tornando o principal jogador em campo. Mas isso foi depois da expulsão do Caleri, pra mim, inclusive, exageradíssima. Acho que a gente pode entrar no assunto da arbitragem desse jogo também, porque pra mim também a arbitragem teve um impacto grande nas decisões no Mineirão ontem, bem ruim as decisões do Abate Abel. Mas depois da expulsão, o Atlético conseguiu encurralar o São Paulo. Aí o Lianco virou centroavante, o Atlético botou muita gente na área, conseguiu ali, através de cruzamento, finalização de média distância, pressionar o São Paulo e criar volume, criar chances, poderia ter, de fato, vencido o jogo. Mas acho que dessa vez bem diferente do jogo contra o Grêmio, por exemplo, onde o Atlético foi muito superior no jogo e acabou não conseguindo vencer porque perdeu muitas chances. Ontem acho que o São Paulo jogou melhor do que o Atlético até a expulsão do Caleri. São Paulo teve uma estratégia muito inteligente, na minha opinião, do Zubeldia, que foi de tirar muita velocidade do jogo, inclusive com a bola. O São Paulo colocou muita gente ali no meio campo que gosta da bola, né? O Marco Antônio, o Alisson, jogadores que gostam de trabalhar a bola, de ficar com a bola no pé e tudo. E o São Paulo conseguiu esfriar o ímpeto do Atlético através dessa posse de bola, através desse controle territorial, de certa maneira. O jogo foi mais lento do que o Atlético, acho que fica confortável. E o Atlético ontem teve mais dificuldade nos duelos, né? Aumentou o nível de enfrentamento, a gente já falou um pouco a respeito disso aqui, o fato do Atlético ter sido pouco testado até aqui na temporada, aumentou o nível de enfrentamento individual e o Atlético passou a ter mais dificuldade, né? O Natanael fez um jogo muito ruim, com muita dificuldade para defender o Ferreirinha. Ferreirinha levou a melhor do que o Natanael em quase todas as disputas, foi muito bem o Ferreirinha, enquanto teve perna principalmente. Então, assim, acho que 2 pontos, né? O fato do São Paulo ter conseguido esfriar, diminuir, tirar um pouco da velocidade do jogo, inclusive com a posse de bola, às vezes fazendo algumas faltas, enfim, com estratégia para tirar a velocidade do jogo e com um aproveitamento melhor nos enfrentamentos individuais, né? Então, assim, não foi um jogo de muitas chances até a expulsão do Caleri para nenhum dos 2 lados, mas acho que o São Paulo foi superior ao Atlético. Não uma superioridade gigantesca de nossa, o São Paulo era para estar ganhando o jogo, não, talvez não, acho que o empate ali estava justo até aquele momento, mas de fato depois da expulsão o Atlético conseguiu ter volume, poderia ter vencido o jogo de fato, vai lamentar de novo as chances que perdeu, porque deixou escapar mais uma vitória, mas dessa vez especificamente bem diferente do jogo contra o Grêmio, do jogo da Sul-Americana. Acho que o Atlético jogou pior do que o adversário. Acho que foi uma boa análise do Gris aqui, viu, Mirandinha, porque me lembro de estar vendo o jogo ali e falando, nossa, como o Atlético tá lento nas ações, e aí a gente esquece que do outro lado, a estratégia de um time, de deixar esse jogo lento também, de povoar o meio campo, isso tem que ser levado em consideração. Você viu assim também, ou você viu mais problemas do Atlético do que méritos do São Paulo? Eu acho que o São Paulo tem méritos, mas eu vejo mais mudança de postura no Galo do que... Porque o São Paulo, CJ, ele não vem num bom momento, ganhou na Libertadores, mas o time vem com dificuldades, o time não está com tanta confiança, você perde ali o Lucas e o Oscar, 2 peças fundamentais no time. Então, teoricamente, você ia encontrar um time sem muita confiança. E para mim foi o grande erro do Galo nesse jogo. O Galo não conseguiu ser tão agressivo como ele foi em todos os outros jogos. No início do jogo, já joga nos 5 minutos de jogo, você não conseguia ver o Galo pressionante, aquela agressividade, aquela intensidade. Eu achei um time muito mais passivo. Tem a qualidade do São Paulo? Tem, mas o time do São Paulo não é. Não é o Real Madrid. Não tá longe de ser o melhor time do Brasil. Então, o Atlético, se ele não consegue pressionar o São Paulo, ele vai ter muita dificuldade contra o Inter, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, podemos citar contra o Bahia. Então, assim, me assustou um pouco como é que mudou tanto o ritmo do Galo no primeiro tempo. O segundo tempo, para mim, foi outro jogo. No primeiro tempo, em relação a essa atitude. E aí não sei se eu comentei isso aqui semana passada, eu acho que sim.
O Rony jogou boa parte do jogo aberto pela direita. Ele revezava com o Scarpa em alguns momentos, o Scarpa fazia mais pela direita, ele vinha por dentro. Mas quando você põe o Rony para acompanhar um lateral, como ele fez boa parte do jogo, você perde o seu jogador mais pressionante que você tem no time, no setor de ataque. O Rony para pressionar zagueiro é absurdo. Para mim é um dos grandes pontos do Rony, mesmo sendo atacante, é o jogar sem bola. Quando você põe ele para vir com o lateral, igual ele veio em boa parte do jogo... Você perde essa pressão? Cara, essa primeira pressão, o Hulk faz, mas nem se compara. E o Rony, ele é capaz de vir no volante, de vir no Alisson, ou de vir no Marco Antônio, e depois saltar e pressionar o zagueiro, o Alan Franco, ou o Arboleda. Os outros atacantes não têm essa capacidade de vir no volante e depois saltar no zagueiro. Para mim, foi um grande diferencial na queda de rendimento da pressão, na intensidade de jogo do Galo. O Rony mais deslocado pelo lado direito. Quando o Zubeldia é expulso, é por conta de uma reclamação lá do Lianco. Deveria Sim. ter sido expulso? O Lianco também... Final do primeiro tempo, tá? Falei já algumas vezes, o Lianco tá sempre no limite, CJ. É fácil eu falar agora que ele foi expulso, porque no último jogo que ele foi muito bem, eu já tinha falado isso. É o verdade. Lianco tá sempre no limite do cartão amarelo, da expulsão. Até por isso ele tem jogado bem, que ele tá sempre ali, a linha dele tá muito tênue. Ele empurra o cara, o juiz dá o amarelo, Que cartão amarelo besta, bobo, né? O primeiro. É uma discussão. E no lance que o Zubeldia reclama, ele poderia ter tomado amarelo. Também acho que poderia. Porque ele chega atrasado, tem uma sola, o cara chuta a sola dele. O juiz poderia ter dado amarelo pra ele tranquilamente. Mas quando ele é expulso, pra mim não é nada. No máximo uma falta muito normal de jogo, o juiz meio que compensa e acaba expulsando. Mas o Lianco correu, sim, a possibilidade e poderia ter sido expulso com tranquilidade naquele lance no primeiro tempo. Luciano ficou pé da vida, o ponto capitão. é que não há nenhuma dúvida de que o Lianco tomaria o cartão amarelo se ele não tivesse. Claro. O empurrão que ele dá no Ferreirinha, que é uma bobagem, assim, um cartão besta, pros dois. Pro Ferreira também Mas tomou. na verdade o Ferreira não tinha que ter tomado também, né? Ah, ele atrapalhou ali a cobrança Ele da ficou falta, né? enrolando, Ele ficou enrolando. Se você chuta a bola em cima do Ferreira, provavelmente ele tomaria o cartão amarelo por retardar o jogo. Aí tá ali os dois. Um cartão amarelo idiota pros dois. Se ele não tivesse tomado o cartão amarelo ali, com certeza nesse lance... Foi em cima de quem esse lance? Foi do zagueiro ou do lateral? Foi do lateral, do zagueiro lateral. Foi o do Ferrarese. Ferrarese. Aí no final do primeiro tempo. O Lianco, inclusive... Deixa eu só terminar o raciocínio do jogo, desculpa, um minuto, CJ. Até porque perdão. você entrou aí perguntando do Lianco. Fale. No segundo tempo, eu já discordo um pouco do Gris. Acho que o Atlético melhorou já desde no início do segundo tempo e já teve mais volume. As grandes chances, as principais chances só vieram depois da expulsão. Aí eu concordo com ele. Mas antes da expulsão, o Galo já tinha muito mais volume, o Galo já estava sendo muito mais agressivo do que no primeiro tempo. Tanto que no segundo tempo o Galo chuta 15, 16, 17 bolas a gol contra uma ou duas do São Paulo. Entre Rubens e Bernard? Rubens e Bernard. Também não gostei do que? E principalmente quando o Júnior Santos entra. Ele deixa o Júnior Santos do lado esquerdo e o Bernard do lado direito. Não sei qual era a estratégia do Cuca também nesse sentido. O Júnior Santos teve grandes momentos pelo lado direito e o Bernard, naturalmente, tem joga mais pelo lado esquerdo. Não sei qual era a estratégia do Cuca, não gostei também do posicionamento dos jogadores. Mas o segundo tempo do Galo, para mim, foi muito melhor que o primeiro. Nem se compara, principalmente depois da expulsão.